Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Vivo que Você É. Pratiquei certificado DFT há 9 anos. Sou coautora no livro Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade. E hoje estou aqui para falar mais detalhadamente sobre supercrenças. Eu comecei falando na outra live que as supercrenças, elas estão presentes no ser humano, são como se fosse uma redoma, um sistema repelente de oportunidades, do uso dos dons e o acesso ao propósito de vida. Então, assim, quando a pessoa chega e vem conversar comigo, Nara, eu tenho alguma coisa que me impede, parece que tem alguma coisa que me impede de chegar para que eu realize o que eu planejei, para que eu seja eu mesmo, a sensação que eu não tô completo, que tem alguma coisa que me impede de ser completo, tá? E não adianta ficar botando culpa nos outros, tem alguma coisa em mim, tem alguma coisa em mim. E aí, claro que eu vou explorar supercrenças, né? E eu comentei na outra live também que a importância das supercrenças é como elas surgem, pra gente saber aonde a gente precisa ir para desmanchá-las, para reprogramá-las, e a importância de ser sistemático nessa reprogramação. Quando uma pessoa tem uma supercrença, ela tem isso é criado depois de um evento traumático. Então, quando a pessoa passa por um evento traumático, seja de qualquer ordem, com parentes ou sem parentes, né? Ela passa por um evento traumático, ela vai criar esse sistema de defesa, porque ela não tem outra maneira de se defender a não ser criar esses sistemas repelentes à dor e ao sofrimento. Porque ela consegue já, a pessoa entre 3 e 9 anos, que é a idade que essas supercrenças criam, ela vai ter uma percepção das coisas, percepção do mundo, começa a interagir ali pelos 3 anos com as pessoas, o mundo ao redor, fica super perceptiva aos 6, mas tem pouco poder de mudança dos resultados. Então, aí ela tem essa sensação de impotência e cria sistemas com a sua própria energia, sistemas repulsores de coisas ruins, mas de outras coisas que poderiam ser boas também. Não é um processo, esse processo da supercrença, ele não é um processo seletivo, ele vai repelir tudo que é semelhante, tudo que a gente considera semelhante, vai funcionar ou trazendo, eu estava explicando isso outro dia para estudantes do ensino técnico, ou vai trazer situações que confirmem, ou vai trazer situações que é pra gente continuar dizendo, né? Realmente não vale a pena eu passar por essa situação. Imagina, se essa pessoa fez isso, imagina outras, né? Se eu passei por essa situação e foi horrível, imagina passar por isso de novo. Então, a importância da gente perceber a origem da supercrença, trabalhar ela especificamente e depois disso, só depois de um tempo que a gente consegue reprogramá-la totalmente. Então, não vai adiantar, não tem uma fórmula mágica para dizer assim, eu vou reprogramar minha supercrença X em 10 segundos. Eu vou precisar perceber, eu como portadora da supercrença, eu vou precisar perceber que existem outras possibilidades, que durante um tempo aquela supercrença foi útil para mim, em algum nível, por isso que eu a mantive, e agora eu escolho deixá-la ir, deixar se desfazer, que ela possa, essa supercrença, ser desativada. Então, hoje eu quero falar de uma supercrença que ela dá origem a muitas outras, e as supercrenças que não são olhadas pela sua origem, elas têm pouca chance de sucesso, a não ser que a pessoa volte, né, mais tarde venha a supercrença que deu origem a ela. E nós vamos tratar uma especificamente que as pessoas têm muita dificuldade de perceber que estão vivendo essa supercrença. Também conversei isso essa semana com um grupo de alunos entre 14 e 15 anos,
Tá? Eles já estão despertando para isso. Eu fico muito contente. As coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo. Tá? E o acesso a esse tipo de informação para eles é muito importante, porque como muitos querem, né, hoje em dia revolucionar o mundo, trazer mudanças ao mundo, elas precisam começar trazendo mudanças no seu mundo interno. Tá? E aí dentro do nosso papo, né? Eu já vou contar em seguida como é que foi o papo, a parte principal do papo, né? Foi um papo de 1h30, assim, quando eu vi já era, nossa atividade tinha começado 15 para as 11 e quando eu vi já era 12h15. Eles ainda queriam mais papo, tá? E a importância de ter esses entendimentos, ter essas percepções, que é o que traz realmente possibilidades da gente tomar atitudes, né? A minha atitude principal ao longo de todos esses anos foi ter encontrado a EFT e aplicado para mim, a princípio uma bursite, mas que tinha causas emocionais evidentes. E claro, além do benefício de eu ter ficado ok, depois eu travei de novo. Foi quando eu encontrei as supercrenças. As supercrenças estavam faltando ser trabalhadas em mim. As crenças limitantes são conclusões, né? Ou importação de informação de outros, acreditando que aquilo é realidade para nós, né? Que é a única verdade. Mas a supercrença, ela é um processo traumático. Tá? E nesse caso nós vamos falar de supercrença e rejeição familiar. Vamos à família. Ai, todo mundo gosta de falar bem da família, tá? Mas sempre tem aquela pessoa esquisita. Ou que faz, né, tem eventos desagradáveis com os próprios parentes, ou passa por eventos desagradáveis, tá? Ou você mesmo passa eventos desagradáveis com esse parente. Então, são três pontos de vista, ok? A questão de você passar por uma questão com um parente, uma questão traumática com um parente, que você nunca mais quer ser como aquela pessoa, porque você acha a pessoa assim insuportável, vil, nojenta, você acha detestável, tá? Repulsiva. Tá? Uma atitude que não se deve ter com ninguém, principalmente com parente, né? Ter a consanguinidade. Então, assim, ou você passou isso com esse parente, ou houve uma questão entre parentes, tá? Ou um parente seu passou com alguma pessoa do ciclo de amizades, tá? Que de certa forma é um tipo, é um parentesco, tem credibilidade, né? Você acredita naquela pessoa, mas ela fez aquilo, né? Ela teve aquela atitude e muitas vezes nunca se desculpou, sempre achou normal, né? Foi vil, ela foi desagradável, né? Teve consequências dolorosas para todos os envolvidos. Teve alguém que foi subjugado, teve alguém que não foi respeitado o seu espaço e o seu tempo, e não foi aceita as justificativas, porque não fazer aquilo, e a pessoa simplesmente foi lá e fez. Aquele parente que você não gostaria de ter na sua hereditariedade, na sua árvore genealógica. É a pessoa que tem atitudes sombrias, é o parente que tem atitudes sombrias. Aquele parente que às vezes, o parente que às vezes a gente pensa assim, bah, que vergonha que eu tenho esse parente na minha família. Então, mesmo achando errado, pensar mal das pessoas, você tem esse pensamento em você, você quer distância desse parente, mas tem, né, apesar dele poder ter sido mesquinho, controlador, manipulador, corrupto, desregrado, ganancioso ou mesmo abusivo, tá? Aí nós estamos falando de perversão. Esse tipo de pessoa, tá? Faz que a gente crie esse tipo de supercrença. Se um parente, uma pessoa que tem consanguinidade age assim, que dirá outros.
que não tem nenhum vínculo familiar, que não tem nenhuma proximidade, que não tem nenhuma conexão real, tá? Então fica aquela coisa assim de criar outras tantas supercrenças muito poderosas e perigosas. Imagina, você vê nos seus relacionamentos os pais, né, brigarem muito. Se é para eu me relacionar e ter tantas, se é para eu ter tantas brigas, eu prefiro não me relacionar. Esse é um dos decretos que as crianças fazem, certo? Para passar por toda essa pressão, todo esse estresse, todo esse desconforto, eu ver o sofrimento deles e não poder fazer nada. Aí muitas vezes se assume o lado de um deles sem perceber, né? De um, ou do pai ou da mãe, fica-se do lado de um deles, né? Sem perceber que na verdade a questão é entre os pais. Claro, a gente não quer ver quem a gente ama em sofrimento, né? Mas também a gente não quer aquilo para nós, a gente não quer aquela experiência para nós. E vai criar essa redoma protetora, como se fosse uma bolha, como se fosse um domo, como se fosse, que nem para alguns clientes meus aparecem as formas físicas, né? Uma cliente, até uma vez, nós fizemos a eliminação da visualização de um cinto de castidade. Então, a importância de trabalhar essas supercrenças. E claro, dessa supercrença que é uma rejeição, que é uma repulsa, é um asco, você também não vai se permitir nunca ser igual, né? Mas é o jeito que a pessoa está agindo ou é porque você não quer acessar seus dons? Se você acessar seus dons, você tem certeza que vai ser semelhante àquela pessoa, você não vai deixar acessar seus próprios dons. Você não vai se permitir, você não vai ir avante, você não vai nem experimentar seu propósito de vida se tiver alguma semelhança. E aí, para os meus estudantes, eles pediam assim, professor, explica, dá um exemplo aí, a gente não está entendendo nada, né? E aí, diz assim, bom, na minha família eu sempre tive pessoas controladoras, dos dois lados da família, tá? E essa pessoa realmente, ela sufocava, uma delas até, assim, uma era controladora silenciosa e a outra não, mas a que era controladora mais ativa, mais aparente, ela trabalhava diretamente, né, nos meus quereres, né, ela queria que eu fosse o que ela queria, tá? Que ela talvez tivesse querido ser e não conseguiu, tá? Mas a questão toda é que vivi sob essa pressão muitos anos, tá? Tentando resistir, conflitando contra, tentando mostrar que estava errado, tá? E na verdade, para não ser uma pessoa controladora nesse nível, chata, inadequada, uma pessoa que fala pelas costas, tá? Eu decidi então não ser uma boa gestora, porque a gestão lembra controle e o controle me lembrava esse parente. Então, durante muito tempo, eu não fiz muitas coisas, como organizar os meus cursos, né? Divulgá-los, ouvir a minha intuição, porque ouvir somente a mim me lembrava dessa pessoa controladora. Então, para não ser a pessoa que fecha os ouvidos para o mundo, né? Uma pessoa que não pensa nos outros, que é um tipo de egoísmo que também foi citado pelos meus alunos. Esses tipos de pessoas que controlam são egoístas mesmo, né? Claro, mas muitas vezes a gente, para não pensar em nós, a gente se bota na gaveta, se bota no último lugar, e aí só para não ser uma pessoa que controla negativamente as situações e as pessoas. Então aí eu fiz junto com os alunos uma lista do que uma pessoa controladora se exercitava, né?
todos, sem exceção, ficaram de boca aberta. Eles olharam assim, nossa, mas eu ainda não entendi por que essa pessoa, essa relação entre controle e essa tremenda lista. Porque era tudo que a pessoa fazia, ela não ouvia ninguém, ela não dava a mínima para a opinião dos outros, ela tinha uma estratégia, um plano de ação, que durante muito tempo eu não tive, só para não ser igual. Então, a pessoa acaba se afastando daquilo que é necessário fazer para a etapa de vida dela, que isso faz parte do propósito primordial, primeiro de todos, né? É fazer a sua parte na sua própria existência. E isso estava sendo negligenciado ao último plano, porque não queria ser igual. Imagina se essa pessoa vergonhosa, se essa pessoa sem escrúpulos, se essa pessoa que está sempre na espreita de pegar o ponto fraco do outro. Mas na verdade, o que essa parente minha tinha, e ainda tem, porque ela é viva, ela tá usando mal as ferramentas. É que nem, aí eu dei um outro exemplo dos estudantes, é que nem você quando usa uma faca, ou usa uma tesoura, né? Os dois instrumentos têm lâmina, e se você passar em cima do dedo, se você fechar a tesoura no dedo, vai cortar. Mas às vezes você precisa abrir um pacote de alimento e você corta com aquela tesoura. A faca, ela corta o alimento, ela te nutre, ela serve de bisturi numa cirurgia e tira alguma coisa que está fazendo mal para a pessoa, ou mesmo traz à vida uma pessoa através de um bisturi, né? No caso do nascimento de bebê. Só que se passar em cima do dedo vai cortar. Não, o instrumento em si, as ferramentas, elas não são nem boas nem ruins. Já falava Paracelsus que o veneno depende da dose. Se você usa uma dose maior de ferro, você tem diarreia. Se você usa menos que o necessário, você tem anemia. Então você precisa saber usar na dose certa, da maneira correta, na quantidade apropriada. E isso aí vai fazer com que você seja um bom usuário da ferramenta. Você pode, pelos seus medos, pelas suas torturas anteriores, pelas questões não vividas, e aí eu falei para os alunos e para os estudantes, né, que a maioria ainda vive sob o domínio do medo, e aí uso o controle como forma de evitar o medo do fracasso, o medo que as coisas saiam de controle, tá? Mas isso não justifica as escolhas de usar a ferramenta de forma esquisita. E isso é com ela, é ela que vai precisar resolver na existência dela, não vai ser eu, que vou mostrar isso para ela. Eu sou a pessoa que está passando por essa questão, que tem os meus próprios exercícios, que são de parar de ter a supercrença de rejeição. A supercrença de rejeição, ela não é seletiva, tem que ter isso em mente. Então, cada vez que a gente rejeita algo terminantemente, é que nem café, eu não tomo café de nenhuma maneira, nem descafeinado, nem cappuccino, nem mocatino, tá? Eu não tomo café de nenhuma maneira, descafeinado, tá? Não tomo café, não gosto de café, não quero saber de café. Então, assim, é a mesma coisa para a questão da rejeição de atitudes. Então, imagina se você tem o seu corpo com uma parte parecida. Minha nossa, é como estar todos os dias com aquela pessoa junto a você. É a conjuntura divina fazendo você desvincular de qualquer maneira a percepção que ser parecido é ser igual. Imagina eu com voz semelhante, mãos semelhantes, pés
externas semelhantes e olhando para tudo isso todos os dias, até eu entender que tinha essa super crença. E aí reprogramá-la, soltá-la, colocar luz e deixá-la aí. Perceber com outros olhos o que eu estava deixando de fazer de importante para não ser igual. Imagina, eu estava fazendo a super crença de invisibilidade por causa disso. A super crença de não gerência da minha vida. A super crença de não ser ouvida, que a voz era idêntica. Então, assim, a importância de perceber que a super crença de rejeição familiar, além de ela ser o início de muitas outras super crenças, e na verdade de todas as outras, tá? Ela tem esse perfil de não usar as potencialidades completamente. Então, assim, hoje eu não vou conseguir falar de outras supercrenças, eu trouxe essa bem explicada, nós vamos ter uma sequência de FT em seguida. Eu quero dar um oi para todo mundo, a gente fazer a sequência de FT, tem só mais uns segundos, uns minutos, na verdade, pra gente acabar a nossa live de sexta-feira, tá? Mas eu quero dizer, primeira sexta-feira de setembro, para que eu tô me dando conta. E eu quero dizer para vocês, tá sendo uma imensa alegria recebê-los aqui. Eu vou dar um oi para todo mundo e nós vamos ter a oportunidade de fazer. Eu tô arrumando aqui o meu resumo o script da live, né? Para que a gente possa entrar na sequência para liberar a supercrença da rejeição familiar, ok? Então, assim, deixa eu dar aqui um oi. Enilda, Rica Noite, Beatriz, Marta, Anil, Marcela, Elisa, coisa boa, Ashish, Rosimara, Séries, Daniela, Maria de Fátima, Bianca, coisa boa, o pessoal todo aí comigo. Fico muito contente, o pessoal está presente. E agora nós vamos respirar profundamente, que é uma coisa necessária, é nutrição corporal, não pode faltar para ninguém. Então, eu quero que vocês respirem profundamente e solta. Então, vamos lá. Eu quero que antes de nós começarmos a sequência, que vocês visualizem essa pessoa ou que é controladora ou que é uma pessoa inescrupulosa, tá? Uma pessoa gananciosa, uma pessoa que de alguma maneira sabotou você ou algum familiar seu, tá? Ou você viu, ou alguém contou essa história para você também, né? Quero ver se imagine essa pessoa na sua frente, como se ela estivesse aí junto com você. Ela tá aí agora, junto com você na sua frente. E agora vamos... quero que você perceba todos os detalhes, como é que tá o rosto, o cabelo dessa pessoa. Você tá dizendo para ela, sua atitude é inaceitável. Como ela reage? Como ela se apresenta para você depois dessa afirmação? Topo da cabeça. Eu vejo esse parente repulsivo. Nunca quero ser como essa pessoa. Me dá nojo pensar, só de pensar que ela é assim. Queria que ela não existisse na minha família. Ela é vergonha de todo o grupo familiar. Suas atitudes vis e baixas. Inaceitável. E eu ter esse parentesco me faz nunca querer ser igual a ela. Tenta controlar a
todos o tempo inteiro, por choradeiras ou dramas, por falas opressoras, por atitudes nefastas. Não está nem aí para o que os outros pensam, me deixando desconcertada. Como ela pôde agir assim? Como ela pôde subjugar as pessoas próximas? As atitudes dela não têm nada de bom, mas ela sabe manter os planos dela em ação. Para mim ela é abominável, mas tem determinação. Algo que às vezes eu não tenho. Mesmo que por métodos toscos e injustos, chega sempre onde quer. Quero distância dessa pessoa. Como eu posso ter a mesma genética dela? Como é horrível ser parente assim. Cansada do drama dessa pessoa. Cansada da manipulação dela. Cansada da sua impunidade. Cansada da maldade familiar. Cansada do exagero. Mas percebo para ser como ela, uma pessoa que me causa vergonha. Acabo me imobilizando no semelhante. Eu fico imaginando se seria possível eu usar meus dons apesar dela. Eu ir avante mesmo ela sendo inescrupulosa. Controle é somente uma face inadequada da gestão e gerência da minha vida e tempo. Se é para ser como ela, parecida com ela, não quero e não aceito ser. Eu fugindo de ser igual. Porque sei que controlar é subjugar, não respeitar limites. E assim vou me limitando para não ser má ou não espiritual. Mas também vou deixando de usar meus dons, que são meu direito divino natural. Começo a usar meus dons com coerência. Começo a soltar a necessidade de fugir de ser controladora, para ser gestora e co-criadora da minha história. Respira fundo e solta. Então ficamos aí em mais uma live. Veja os replays do canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Se quiser fazer parte da minha lista VIP, escreve eu quero, tá? E entre em contato comigo através do meu WhatsApp. 53991051449. 53991051449. Agradeço a presença de todos, quero desejar um excelente final de semana, muitas alegrias e oportunidades de ser você mesmo. Até a próxima live. Tchau!